Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nessa semana, nós vamos ter uma alternância entre dois livros que foram escritos em um período muito simultâneo. Nós temos na Bíblia, quase que é já a conclusão do Antigo Testamento, o primeiro e o segundo livro dos Macabeus. Nós intuitivamente pensamos, o segundo livro sucede ao primeiro, mas na verdade eles tratam do mesmo período. Nós estamos aí, o fato contado acontece 175 anos antes de Cristo. E é um período muito duro para o povo de Israel, que é a perseguição dos gregos. E nós vamos ter este período em que muitos dos membros do povo de Israel vão abandonar a fé no Deus verdadeiro e que, por outro lado, nós temos aquele pequeno resto que vai permanecer fiel e que não vai abandonar a fé. E que nós vamos escutar também a história do martírio de alguns destes. É interessante que nós já estamos relativamente próximo ao evento da encarnação do Filho de Deus, e nós vamos ter aqui também algumas profissões de fé na ressurreição. Então, assim, de um modo ainda um pouco velado, mas que isso é fundamental para que nós possamos fazer também o nosso percurso na fé na ressurreição. Então, hoje nós temos o primeiro livro dos Macabeus e conta a história do período de dominação do rei Antíoco IV Epifanes. Brotou uma raiz iníqua, Antíoco IV Epifanes. E essa assim chamado porque este rei vai ser terrível com o povo de Israel. Vai introduzir de um modo severo o paganismo, mesmo que no primeiro momento é o povo de Israel que vai procurá-lo. Vamos escutar. Então vai datar o fato, vai dizer assim: no ano 137 da Era dos Gregos, que para nós corresponde ao ano 175 a.C. E o povo de Israel mesmo vai dizer: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, porque se sentiam muito isolados. E foram procurar o rei que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Então veja que é o povo de Israel que está buscando e que depois então vai se estabelecer de uma forma muito cruel. Então a primeira coisa é a construção do ginásio, que é um local não somente de esporte, mas de culto pagão. Aboliram o uso da circuncisão, renunciaram à aliança sagrada, associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então, assim descrito, deixa distanciamento para com o Senhor e próprio de uma profanação. Muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Então, Antíoco faz erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação e na cidade de Judá diversos altares para sacrifício aos ídolos. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele que em cuja casa fosse encontrada um livro da aliança e todo aquele que era identificado como observador da lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a profanar-se comendo carne de porco. Foram trucidados pelo rei. Então isso aqui serve para nós entendermos esse período. Um período de perseguição, um período de uma perseguição muito dura contra o povo de Israel. E nós temos desse período alguns livros da Bíblia. Nós temos claramente o primeiro e segundo Macabeus e também o livro de Daniel, que vai nos contar esse episódio. Então, nós temos esses dois livros que se cruzam, que vão, primeiro e segundo Macabeus, não são, como eu dizia, sucessão, mas que vão contar esse período de perseguição. E por outro lado, nós vamos ter belíssimos testemunhos de fidelidade ao Senhor, que é o que também vai nos premiar a liturgia desses dias que se seguem ao dia de hoje. No Evangelho de hoje, nós temos Jesus que vai operar o último dos seus milagres. Jesus está se aproximando de Jericó e ali um cego estava sentado à beira do caminho. E este cego, então, sabendo
ouve o barulho e pergunta o que está acontecendo, e disseram-lhe que era Jesus de Nazaré. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É reprovado e ele vai dizer assim: filho de Davi, tem piedade de mim. Então é o grito deste homem sofredor que vê que a sua libertação se aproxima, que ele então manifesta no seu grito uma relação de fé, reconhecendo Jesus como Messias. Chamar Jesus filho de Davi é reconhecer que Jesus é o Messias prometido, descendente de Davi, que vem salvar o seu povo, e ele se apresenta como aquele que quer ser salvado. Veja, Jesus está fazendo o caminho para Jerusalém, e essa cidade de Jericó é uma cidade importante que nós vamos encontrar diversas vezes nas Sagradas Escrituras. Se considera Jericó a cidade mais antiga do mundo. A primeira, a mais antiga edificação para diversas pessoas. Então, é ali que nós encontramos Jesus que faz este último milagre. Jesus parou e mandou que levassem um homem até ele. E pergunta: que queres que eu faça? Senhor, eu quero enxergar de novo. Se é enxergar de novo, nós estamos diante de um cego que não é um cego de nascença, como aquele do Evangelho de São João, porque a grandeza daquele milagre é porque a um cego de nascença nunca se ouviu dizer que alguém abrisse os olhos. Então nós estamos aqui diante de um homem que reconhece, que já tinha enxergado. E Jesus vai dizer simplesmente para ele: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. É a fé que nós vemos no título com o qual ele chama Jesus, é a fé que é aquele homem que grita, que reconhece que a salvação está passando na sua vida, é a fé que faz com que esse homem, mesmo sendo criticado, repreendido pelos outros, ele continue a gritar e gritar cada vez mais forte, porque vê o filho de Davi que se está aproximando. E no mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Então nós encontramos essa narração também no Evangelho de Marcos. Há poucos domingos nós ouvimos isso do Evangelho de Marcos. Mas aqui, o evangelista Lucas, ele realça sobretudo a dimensão da fé. Aquele homem é curado na sua fé. E o povo de Israel também começa a louvar a Deus, aqueles que estavam ali. Ou seja, ele não é o único cego da história. Nós temos outras pessoas ali incapazes de ver a Deus. Isso vai ser muito claro naquele discurso que Jesus vai fazer sobre o cego de nascença. Porque vai dizer aos fariseus: vocês são cegos. Também aquele cego curado vai dizer isso. Então, hoje, na primeira leitura, nós temos este episódio que é parte do povo de Israel que é envolvido em uma cegueira. Pensa que assim, fazendo aliança com os poderosos dessa terra, eles vão ter mais visibilidade, vão ter mais poder. E assim se aliam e começa um grande tempo de sofrimento para o povo de Israel. Começa o tempo de martírio. Mas ali nós temos pessoas que são capazes de enxergar também e que vão dar a vida por causa do Senhor, que não vão abandonar a lei de Deus. Ora, no Evangelho de hoje nós temos este homem que se reconhece cego e ele pede então para que Jesus tenha misericórdia. Quantas cegueiras nós temos? Quantas cegueiras nós temos na imagem que nós temos de Deus, cegueiras que nós temos na imagem que nós temos dos nossos irmãos, cegueira que nós temos na nossa relação com o cosmos, com a natureza, cegueira que nós temos incapacidade de ver a nós mesmos. É preciso, como este cego da leitura de hoje, gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. O ter piedade decorre do desejo de uma relação com quem a gente reconhece que tem um poder, porque ele concretamente pede a Jesus essa piedade para que ele possa ver, mas também é alguém que com quem se tem uma relação de amor. Reconhecer em Deus o seu poder e o seu imenso amor, este é o desafio para nosso caminho de conversão. Por isso, supliquemos ao Senhor para que Ele também tenha piedade de cada um de nós, para que nós possamos ver como este cego e louvar como povo no final do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.